Chega mais perto, respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje não é só uma história bonita para passar o tempo, é um chamado. Aqui é o Ancestralidade. E toda vez que você aperta o play, você não entra só em um vídeo, você entra numa roda. Uma roda onde o tempo não manda, onde a memória fala mais alto, onde a espiritualidade não é enfeite, é fundamento. E se você chegou até aqui por curiosidade, eu te aviso com carinho. Cuidado! Tem histórias que não passam pela gente. Elas acordam a gente. Hoje você vai ouvir a lenda de Xangô narrada pelo próprio Xangô. Sim, não é sobre ele. É como se ele estivesse diante de você, com a presença de rei, com a voz de trovão, com o peso de justiça, contando a própria trajetória, sem pressa, sem filtro, do jeito que a ancestralidade fala quando quer ensinar de verdade. E deixa eu te dizer por que esse vídeo pode te marcar. Porque Xangô não é só um nome forte que as pessoas repetem. Xangô é uma força que mexe com tudo que está torto. É a energia que olha para a injustiça e não aceita. É o fogo que não vem para destruir sua vida. Vem para revelar o que você está fingindo que não vê. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar engolindo coisas demais, de aceitar menos do que merece, de ver injustiça e travar por medo de se posicionar, ou o contrário, de sentir uma raiva tão grande que você quase perde a medida. Pois é, essa história não é só sobre um rei de Oió. É sobre o que acontece quando alguém poderoso precisa aprender a diferença entre justiça e fúria, entre autoridade e vaidade, entre corrigir e humilhar. E o mais forte, você vai perceber que essa lenda não mora apenas lá atrás, num tempo antigo. Ela mora agora, ela bate na porta do seu cotidiano, ela fala das suas escolhas, dos seus limites, do seu valor, da sua voz. Só que atenção, esse vídeo não é para quem quer uma historinha rápida, é para quem quer sentir, é para quem quer entender. É para quem quer carregar um ensinamento que não some quando o vídeo acaba. Então faz uma coisa simples, não assiste correndo, não assiste pela metade, fica até o fim, porque a hora em que o trovão cai não é sempre no céu. Muitas vezes ele cai dentro da gente. Agora silencia por um instante, porque o couro vai bater, e quando chamarem o nome dele, a mentira começa a tremer. Caô cabecilê. Chega mais perto, meu filho, minha filha. Encosta a cadeira na roda, sente o calor da lenha, escuta o estalo do carvão. Porque hoje não é só história que eu vou te dar. Hoje é lembrança antiga, é memória de pedra, é palavra que vem com vento e com fogo. Eu sou Xangô. Meu nome não é leve, meu nome pisa no chão e o chão responde. Meu nome é justiça batendo no peito do mundo. Meu nome é o trovão que avisa antes de cair. Meu nome é o machado de duas lâminas, que corta dos dois lados para que a verdade não fique torta. E eu sei que tem gente que me chama de rei, tem gente que me chama de orixá, tem gente que me chama de pai, tem gente que me chama no silêncio, na hora em que a garganta não consegue pedir socorro para ninguém. Tem gente que me chama quando o coração está apertado de injustiça. Tem gente que me chama quando a vida parece uma estrada cheia de espinhos. Eu escuto. Mas antes de ouvir teus pedidos, eu preciso te contar de onde eu venho. E por que meu passo ecoa como tambor dentro do destino. Porque lenda não é conto vazio. Lenda é raiz. E raiz, quando a gente respeita, segura a árvore em qualquer vento. Eu fui rei em Oió. Oió não era só um lugar no mapa, era o corpo vivo de um povo. Era poeira vermelha subindo com os cascos dos cavalos. Era mercado com cheiro de pimenta, dendê e couro. Era canto que atravessava a noite. Era ferro batendo no ferro. Era o sopro dos ancestrais dentro de cada gesto, dentro de cada decisão. Eu me lembro do sol em Oió como se fosse agora. Um sol grande, redondo, sem pressa, queimando as costas e acendendo a coragem. E me lembro também da noite. A noite em Oió tinha um céu tão cheio que parecia um pano bordado por mãos invisíveis.
E quando o céu se fechava em nuvem, meu coração já sentia. Porque eu não era só homem, eu era destino encarnado, e destino às vezes pesa mais do que coroa. Dizem que eu nasci com o fogo guardado. Dizem que eu tinha o olhar que não se curvava. Dizem que eu era teimoso como pedra. E não vou negar. Eu sempre soube que o mundo precisava ser endireitado. Eu sempre soube que sem lei o forte vira fome e o fraco vira migalha. Mas ouve bem, meu filho, minha filha. Justiça sem sabedoria vira dureza, e dureza sem coração vira crueldade. Foi uma lição que eu aprendi no preço, no suor, no peso do próprio nome. Quando eu era mais novo, eu caminhava pelas ruas de Oió e via o povo. Eu via a vendedora que abria o pano de frutas antes do sol nascer. Eu via o ferreiro que deixava as mãos pretas de carvão para dar forma ao que ninguém conseguia dobrar. Eu via criança correndo. Eu via velho sentado, eu via mãe com o olhar cansado, eu via homem com orgulho ferido, eu via tudo. E dentro de mim crescia uma pergunta: quem protege essa gente quando a palavra do poderoso vira pedra atirada? Foi aí que eu entendi que o rei não pode ser enfeite. O rei tem que ser coluna. E eu me fiz coluna. Quando o meu tempo chegou e o destino me colocou no lugar de mando, eu não vesti só uma roupa bonita. Eu vesti a responsabilidade de responder por cada lágrima escondida. Eu vesti a obrigação de ser firme quando ninguém queria ser firme. Eu vesti o direito de julgar e o perigo de errar. É por isso que até hoje, quando vocês me chamam nos terreiros, quando batem o atabaque e o coro canta, eu não venho para brincar. Eu venho para equilibrar, eu venho para botar o que está torto na direção. Meu símbolo, tu já conhece, o Oxê, o machado de duas faces. Ele não é arma de vaidade, ele é lembrança. Uma face olha para o que foi feito, outra olha para o que ainda vai acontecer. Uma face corta a mentira que te contam, a outra corta a mentira que tu contas para ti mesmo. Porque justiça começa dentro, meu filho. Minha filha, quem quer justiça no mundo e não se revisa por dentro, vira só mais um grito na confusão. E foi assim, com esse espírito, que eu governei Oió. Mas todo poder chama prova. E toda prova vem com rostos, com escolhas, com caminhos que não se parecem com o que a gente imaginava. Na minha casa, na minha corte, na minha vida, havia forças que não eram pequenas. Havia mulheres que não eram só esposas, como o povo fala por aí com a língua rasa. Elas eram rios, ventos, estratégias, destino, cada uma trazendo um pedaço do mundo que eu precisava aprender a respeitar. Oxum. Quando Oxum entrava, parecia que a luz ficava mais macia. Oxum é água doce, é ouro que brilha sem gritar, é inteligência que sorri antes de responder. Quem pensa que doçura é fraqueza, nunca bebeu água de rio quando está morrendo de sede. Oxum me ensinou que a justiça, se vier sem cuidado, vira pancada. E pancada cura uma coisa e quebra outra. Yansan. Yansan é vento. Yansan é tempestade que não pede licença. Yansan é coragem que abre caminho com o próprio peito. Quando ela girava, as folhas dançavam. O ar mudava, e até o silêncio parecia se mexer. Yansan me ensinou que a justiça precisa ter movimento, porque ficar parado diante do errado é concordar com ele. E ela, meu filho, minha filha, ela nunca concordou com injustiça nenhuma. E Obá. Obá é firmeza. Obá é espada de disciplina. Obá é lealdade que segura a casa de pé quando o mundo quer desabar. Tem gente que não entende Obá porque só olha a superfície e julga rápido. Mas Obá é força que não faz anúncio. É força que aguenta. E comigo, Obá foi espelho. Espelho daquilo que é dever. Espelho daquilo que é responsabilidade. 3 forças, 3 caminhos, 3 lições. E eu, Xangô, rei de Oió, com trovão na mão e fogo no peito, precisava aprender a ser rei sem virar tirano. Precisava aprender a ser forte sem virar cego. Precisava aprender a ser justiça sem virar castigo. No começo,
Eu acreditava que minha palavra bastava. Eu sentava na cadeira alta, sentia o peso da coroa, ouvia as vozes do povo e dos chefes e decidia. Eu decidia com firmeza. Eu decidia com rapidez. Eu cortava a confusão como machado em lenha, e muita coisa melhorou. Ladrão que antes ria do fraco passou a temer a lei. Homem grande que antes humilhava o pequeno passou a baixar a cabeça. O mercado ficou mais seguro. Os caminhos ficaram mais limpos. Oió cresceu. Mas a justiça, quando é bem feita, incomoda quem vivia da bagunça. E aí os olhos começaram a me seguir. Olho de inveja, olho de medo, olho de interesse, olho de gente que queria o trono não para servir, mas para mandar. E tu sabe, quando a ambição entra pela porta, a paz sai pela janela. Vieram boatos, vieram intrigas, vieram conselhos doces demais, desses que parecem mel, mas escondem espinho. Vieram pessoas dizendo, faz isso, faz aquilo, mostra tua força, não deixa ninguém te enfrentar, prova que tu é rei. E eu, que já carregava o fogo dentro, fui alimentando o fogo por fora. Em Oió, a palavra tem poder, e eu, Xangô, tinha a palavra que chamava trovão. Não é figura de linguagem, é mistério antigo. Quando a energia se levanta, o céu responde. E eu aprendi a levantar essa energia. Só que energia, meu filho, minha filha, não é brinquedo. Há uma diferença entre usar o fogo para aquecer e usar o fogo para queimar. E teve um tempo em que eu precisei escolher, muitas vezes, entre ser temido e ser respeitado. Entre fazer justiça e fazer espetáculo. Entre ser rei e ser vaidade. Eu não vou te mentir, eu errei, porque até o trovão, quando cai sem direção, destrói o que não devia. Lembro como se fosse agora de uma tarde pesada, dessas em que o ar fica grosso, como se estivesse cheio de palavra não dita. O povo se juntava em volta, tinha um problema grande, acusações, brigas, gente de um lado e de outro, cada qual jurando ser dono da verdade. Eu olhei para aquilo e senti a raiva subir. Raiva de ver a mentira querendo vestir roupa de verdade. Raiva de ver o abuso se escondendo atrás de desculpa. Raiva de ver a maldade sorrindo. E no impulso, eu quis que o mundo aprendesse na hora. Eu quis que todo mundo entendesse com medo que justiça não se desafia. E quando eu quis, o céu escureceu. Não foi só nuvem, foi presença. Foi o ar mudando de cor. Foi o silêncio do pássaro, foi o arrepio na nuca, e antes que alguém pudesse respirar direito, a força do trovão respondeu ao meu chamado. O chão tremeu, as pessoas recuaram, e eu, com o peito inflado, pensei, agora vão respeitar. Só que respeito comprado com medo vira ódio guardado. Naquela noite, Oxum me olhou como quem olha a água barrenta, não com desprezo, com tristeza. E a tristeza de Oxum é uma coisa que pesa, porque ela não grita. Ela te deixa sozinho com a consciência. E Ansã, que sempre foi chama e vento, ficou inquieta. Ela sabia o perigo de um poder sem freio. Ela sabia que o mesmo vento que empurra a canoa pode virar vendaval e virar tudo. Ela me desafiou com o olhar, como quem diz, coragem também é saber parar. Obá ficou em silêncio, mas o silêncio dela era um julgamento justo, porque ela sabia que um rei não pode se apaixonar pelo próprio trovão. E eu ouvi, mas eu ainda era teimoso. E a teimosia, quando encontra poder, vira tempestade longa. Os dias seguiram e Oió continuou grande, mas dentro da grandeza crescia um ruído de gente tramando, de gente testando o limite, de gente querendo ver até onde eu ia. E eu fui indo. Fui respondendo com fogo onde devia responder com palavra. Fui impondo presença onde devia impor exemplo. Fui permitindo que a minha força fosse confundida com vontade. E aí veio a grande prova. Porque toda história de rei tem um momento em que o destino pergunta: tu domina teu poder? Ou teu poder te domina? Naquela época, havia muita gente ao meu redor, conselheiros, guerreiros, chefes, mensageiros. Alguns me amavam, outros me temiam.
Alguns me serviam com lealdade, outros me serviam para se aproximar do trono. E quando uma casa tem muita gente falando, é fácil a verdade se perder no meio das vozes. Começaram a dizer que eu precisava dar um recado maior, que eu precisava mostrar de uma vez que nenhum inimigo pisaria em Oió, que eu precisava provar que o próprio céu estava comigo. E eu, num momento em que a vaidade cochichou mais alto do que a sabedoria, decidi fazer demonstração do meu poder. Meu filho, minha filha, presta atenção, a demonstração é inimiga do equilíbrio. Quem é de verdade não precisa provar com barulho. Mas eu fiz barulho. E quando eu chamei força demais, a força veio demais. Não foi a justiça que chegou, foi a fúria do elemento. O vento correu diferente, a noite pareceu mais alta, e o fogo, esse fogo que mora comigo, respondeu como se fosse sol pequeno querendo nascer dentro da casa. E aí, no coração do meu reinado, eu vi uma coisa que rei nenhum quer ver: o poder escapando da mão. O que era para ser aviso virou ameaça. O que era para ser lei virou caos. O que era para ser proteção virou perigo para quem não tinha culpa. E quando eu percebi isso, quando eu vi o rosto do povo não de medo do inimigo, mas de medo de mim, eu senti a coroa virar peso de pedra, porque não existe justiça onde o inocente se assusta. Ali eu entendi que até o trovão precisa de direção. Oxum se aproximou como rio que tenta apagar incêndio. Ela trouxe doçura, trouxe calma, trouxe visão. Iansã girou o vento para empurrar a fumaça e abrir caminho. Obá, firme como rocha, segurou o que podia ser segurado, sem desespero, porque disciplina é isso, fazer o necessário mesmo quando o coração está batendo rápido. E eu parei. Pela primeira vez em muito tempo, eu parei. E nesse silêncio, eu ouvi algo maior do que todas as vozes da corte. Eu ouvi a responsabilidade gritar dentro de mim. Rei não é dono do povo, rei é servidor do povo. E quando o servidor vira ameaça, o reino adoece. Depois disso, Oió nunca mais foi a mesma para mim. Porque eu continuei rei por um tempo, sim, mas dentro de mim já tinha começado outro reinado, o reinado da consciência. E consciência não deixa a gente dormir igual. Eu caminhei pelos mesmos caminhos, vi os mesmos rostos, mas agora eu carregava no olhar um tipo novo de tristeza. Não era tristeza fraca, era tristeza que ensina, tristeza que bate e fala: aprende, Xangô, aprende antes que seja tarde. E aí a vida, que não perde tempo, trouxe as consequências. Vieram cobranças, vieram conflitos. Vieram disputas que antes eu resolvia com palavra e agora pareciam lama difícil de pisar. Vieram desafios do lado de fora e do lado de dentro. Vieram perdas, vieram decisões amargas. Vieram noites em que nem o tambor da festa conseguia calar o som da preocupação. E no meio disso tudo, uma pergunta começou a me perseguir. Como é que se faz justiça sem que a justiça vire fogo que consome? Eu fui aprendendo aos poucos, com cada queda pequena, com cada dor, com cada conselho que finalmente eu deixava entrar no peito. E eu te digo, foi nesse tempo que eu entendi a grandeza de Oxum, Iansã e Obá. Oxum me ensinou a olhar para a ferida antes de bater o martelo. Iansã me ensinou que a verdade precisa circular, porque segredo demais cria mofo no coração. Obá me ensinou que lealdade não é se anular, é sustentar o certo, mesmo quando o certo dói. E eu, Xangô, comecei a perceber que o trovão não é só barulho, é aviso, aviso de mudança, aviso de correção, aviso de que o céu está olhando. Só que o céu olha com justiça, não com capricho. E quando eu finalmente entendi isso, o destino já estava preparando a parte mais dura da minha lenda. A parte em que um rei descobre que o trono às vezes é só um degrau. E que existe um lugar onde a justiça não é de homem, é de orixá,
Porque, meu filho, minha filha, nem toda coroa fica na cabeça para sempre, e nem todo rei nasce para morrer no palácio. Tem rei que vira tempestade, tem rei que vira raio, tem rei que vira caminho de fé, e quando o mundo humano já não comporta mais o que eu sou, o céu abre espaço. Eu ainda vou te contar como o Oió tremeu, como os passos ficaram pesados, como o meu nome atravessou a fronteira da terra e virou culto, virou fundamento, virou axé. Vou te contar como eu deixei de ser apenas rei e me tornei aquilo que vocês chamam quando precisam de justiça. Vou te contar como o fogo, que antes eu precisei aprender a controlar, passou a ser instrumento sagrado. Vou te contar. Mas antes, eu quero que tu respire. Olha para dentro e pergunta: onde a injustiça te machuca? Onde tu está sendo duro demais? Onde tu está calado demais? Porque a minha lenda não é só minha. A minha lenda mora no coração de quem vive. E agora, escuta o céu, porque ele está ficando pesado. E quando o céu pesa, alguma coisa vai acontecer. O céu pesou mesmo, meu filho, minha filha. E quando o céu pesa, não é só a água que ele guarda a resposta. Naquela época, Oió ainda brilhava por fora, mas por dentro já tinha rachadura. Rachadura não aparece de uma vez. Ela começa como um risquinho na parede, um som estranho no assoalho, um olhar que desvia rápido demais quando tu chega. Rachadura é assim. Ela se alimenta do que ninguém quer conversar. E eu, rei, acostumado a ouvir o povo, comecei a ouvir também o que o povo não dizia. Nas esquinas, as conversas baixavam quando eu passava. Nos conselhos, os homens mediam as palavras como se estivessem pisando em caco de vidro. Alguns me elogiavam demais. E elogio demais é fumaça que esconde fogo. Outros me provocavam com respeito fingido, como quem esfrega a mão na faca e espera a pele abrir sozinha. Eu via tudo, e dentro de mim o trovão rondava como bicho preso em curral. Porque eu não era só um rei que julgava, eu era um rei que sentia. Eu sentia quando alguém torcia a verdade. Eu sentia quando um inocente era empurrado para o canto. Eu sentia quando a culpa tentava vestir roupa de santidade. E com o tempo eu fui ficando impaciente. A impaciência é perigosa em qualquer homem. Num rei, ela vira decreto sem escuta. Foi aí que começou o meu maior teste. Não foi numa guerra grande, não foi numa invasão de fora. Foi dentro da minha própria casa, dentro do meu próprio coração, dentro da minha própria certeza. Porque o poder, meu filho, minha filha, não te pergunta se tu quer carregar. Ele senta nas tuas costas e diz: anda. E eu andei. Andei por Oió com a cabeça alta, como quem segura o mundo com as duas mãos. Eu queria garantir que ninguém dobrasse a lei. Eu queria garantir que o povo dormisse com paz. Eu queria garantir que o reino permanecesse firme. Mas eu também queria, e essa parte eu demorei a admitir, que ninguém duvidasse de mim. Eu queria ser rei, e queria ser o rei que não se discute. E é aí que a lenda começa a apertar. Porque quando tu quer ser indiscutível, tu começa a discutir com o próprio destino. Na minha corte a vida seguia. Os tambores tocavam nas festas, o mercado fervia, os guerreiros treinavam, as mulheres carregavam água com a graça de quem segura o mundo no equilíbrio do pescoço. E dentro de casa, entre as paredes do palácio, havia o que toda casa tem: rotina e faísca. Oxum vinha como rio, como ouro, como conselho que parece carinho e é verdade. Ela percebia quando meu olhar estava duro demais. Ela sabia a hora de me fazer rir para eu não julgar com pedra no peito. Oxum não é só doçura. Oxum é inteligência. Ela sabe que o mel também serve para curar ferida. E Ansã vinha como vento. Se eu ficava parado demais, ela me sacudia. Se eu ficava sério demais, ela me desafiava. Ela não suportava ver injustiça e não suportava ver covardia. E às vezes, meu filho, minha filha, ela me lembrava que não basta ser justo sentado. É preciso ser justo em movimento, na ação, no risco. E Obá era a base. Obá não vinha com barulho. Obá vinha com presença.
Ela fazia o que precisava ser feito, sem pedir aplauso. Ela era leal ao que era certo. E isso para um rei é raro. Ter alguém perto que não se curva só porque tu manda. Mas onde há forças grandes, há também teste de equilíbrio. E nem sempre o equilíbrio se mantém quando a vaidade encosta. Houve um tempo em que minha casa virou espelho de disputa. Não uma disputa de amor bonito, não uma disputa romântica de conto, mas disputa de lugar, de importância, de quem influencia o rei, de quem é ouvida primeiro, de quem é vista. E eu, em vez de colocar ordem com sabedoria, muitas vezes deixei que o fogo resolvesse. Tem uma história que corre de boca em boca, e eu não escondo dela porque ela ensina o que precisa ensinar. Dizem que Oxum, com sua esperteza de água doce, fez Obá acreditar que para agradar a mim, ela precisava oferecer algo extremo, algo que provasse devoção. Obá, tomada pela vontade de fazer o melhor, caiu na armadilha da comparação. E nessa confusão, Obá se feriu na própria dignidade. Não é o detalhe que importa, meu filho. Minha filha, é a lição. A lição é que a vaidade planta rivalidade. E rivalidade dentro de casa vira fraqueza no reino. Eu vi aquilo crescer e senti vergonha. Vergonha de perceber que, mesmo com toda a minha força, eu não tinha dado a devida atenção ao que realmente sustenta um reinado. Equilíbrio emocional, respeito, escuta. E enquanto as coisas se agitavam dentro, do lado de fora, o mundo apertava. Chefes de territórios aliados começaram a testar limites. Pequenos conflitos em fronteiras viraram faísca. Mensagens chegavam e eu precisava decidir rápido. O povo queria paz, mas também queria segurança. Os guerreiros queriam ação. Os conselheiros queriam estratégia. E eu queria que tudo obedecesse. Foi então que eu procurei poder onde eu já tinha demais. Eu fui atrás do segredo. Não segredo de mentira, mas segredo de fundamento. Fui atrás de uma força que me desse ainda mais domínio. Dizem que eu procurei os sábios, os detentores do conhecimento antigo, e pedi um remédio de comando. Pedi algo que unisse a lei do rei com a voz do céu. E o conhecimento veio. Conhecimento sempre vem quando é chamado. Mas ele vem com preço, e se tu não respeita o preço, o conhecimento te cobra de outro jeito. Eu recebi um encantamento, um fundamento que fazia minha palavra ficar maior do que a garganta. Minha ordem atravessava o ar como lâmina, minha presença pesava como montanha. E quando eu me irritava, era como se o mundo inteiro sentisse. Eu comecei a perceber sinais de que o trovão me obedecia ainda mais. Pedra que antes era pedra, passou a parecer carregada de fogo escondido. O ar antes de uma decisão minha ficava cheio, como se a própria respiração do céu estivesse esperando o meu comando. E aí, o que era para ser instrumento virou tentação, porque o homem gosta de sentir que domina. E eu, apesar de carregar destino, ainda tinha sangue de homem. Eu quis provar. E quando um rei quer provar, ele deixa de ensinar. Houve um dia em Oió, em que o conselho se reuniu. A praça estava cheia, não só de gente comum, mas de gente importante, de gente que queria ver, de gente que queria medir minha força. Era um daqueles dias em que o mundo parece palco, e todo mundo finge que veio pela justiça, mas veio mesmo pelo espetáculo. Trouxeram um caso, acusação grave, briga grande, gente falando alto, dedos apontando, versões diferentes. Um lado dizia uma coisa, o outro dizia outra. E eu olhei para aquilo como quem olha para um nó. Eu podia desatar com calma, mas eu escolhi cortar. Eu senti o fogo subir como cobra dentro do peito. Senti a vontade de mostrar que em Oió não se brincava com a lei. E num impulso, eu invoquei a força com mais dureza do que sabedoria. O céu respondeu. Só que dessa vez ele respondeu com excesso. O vento mudou de direção. A poeira subiu em redemoinho. Um calor estranho passou na pele, como se a tarde tivesse encostado no sol. E o povo, que primeiro se assustou, depois ficou parado, como quem não sabe se corre ou se ajoelha.
Eu vi olhos arregalados. Vi crianças se agarrando na saia da mãe. Vi homens fortes perdendo o orgulho por um instante. E ali eu percebi que eu tinha ido longe demais. Porque justiça não é para humilhar. Justiça é para endireitar. Mas o que eu fiz naquele dia foi encostar o medo no coração de quem não merecia. E medo, meu filho, minha filha, é uma semente ruim. Ela cresce e vira rancor. A partir daquele dia, minha imagem mudou. Teve gente que me venerou mais. Teve gente que me temeu mais. E teve gente que me odiou em silêncio. E o ódio silencioso é o mais perigoso, porque ele espera a hora. O tempo passou e as consequências começaram a bater. Um rei não cai de repente. Rei cai em pedaços. Primeiro cai a confiança, depois cai o apoio, depois cai a paz dentro de casa. E por último cai o nome. Eu comecei a notar que minhas ordens eram cumpridas, mas sem brilho. Cumpridas por obrigação, não por respeito verdadeiro. Eu comecei a notar que os conselheiros falavam o que eu queria ouvir, não o que eu precisava ouvir. Eu comecei a notar que eu estava cercado, e mesmo assim, sozinho. Oxum tentou me alcançar. Ela falava com cuidado, como quem põe a mão em panela quente sem queimar a pele. Ela dizia que o povo precisa sentir justiça como abrigo, não como ameaça. Ela dizia que um rei não pode governar só com trovão. Ela dizia que minha força, quando virava ira, roubava minha beleza espiritual. E Ansã me provocava. Ela dizia que eu estava duro, porque eu estava com medo. Medo de perder o controle, medo de não ser suficiente, medo de ser questionado. E Ansã, que não tem medo de vento nenhum, me olhava como quem diz: enfrenta teu próprio medo, Xangô, porque esse é o inimigo de verdade. Obá sustentava a casa. Mesmo ferida, mesmo cansada, mesmo vivendo o peso de se sentir menor em certos momentos, Obá fazia a parte dela. E a lealdade dela, silenciosa, me deixava ainda mais envergonhado. Porque a lealdade verdadeira não se compra e não se força. Ela nasce do respeito. E eu continuei brigando com o destino. Foi então que a tragédia do rei começou a se desenhar. Não como tragédia de sangue, mas como tragédia de perda de rumo. Porque quando tu governa com o coração endurecido, tu começa a enxergar inimigo onde tem apenas diferença. Tu começa a punir onde deveria orientar. Tu começa a confundir ordem com domínio. E aconteceu. Teve um momento em que meu poder, usado com excesso, voltou contra o que eu queria proteger. O que era para ser demonstração virou desastre. O que era para ser aviso virou descontrole. E eu vi com meus próprios olhos a dor se aproximando do meu povo por causa de um fogo que eu mesmo alimentei. Nesse dia, eu não consegui dormir. Eu andei pelo palácio como sombra. Toquei nas paredes como se elas pudessem me responder. Olhei para o chão como se o chão pudesse me perdoar. E senti uma coisa que rei nenhum gosta de sentir: arrependimento. Arrependimento não é fraqueza, meu filho, minha filha. Arrependimento é nascimento de consciência. Mas consciência não apaga o que já foi feito. Ela só te obriga a escolher o que tu vai fazer depois. E a escolha que veio para mim era pesada. Porque a partir dali eu entendi que Oió já não aceitava mais o mesmo Xangô. Eu era grande demais para caber no erro que eu tinha cometido. E o erro era grande demais para caber no meu silêncio. Dizem que houve revolta, dizem que houve abandono, dizem que inimigos aproveitaram a fraqueza, dizem muitas coisas, porque o povo sempre completa a história com a própria dor. O que eu posso te dizer é: eu senti o trono esfriar, e quando o trono esfria, o rei sente primeiro. Eu fui vendo minha autoridade se transformar, fui vendo alianças se desfazerem, fui vendo, como se fosse em câmera lenta, o reino que eu amei balançar. E a pior parte não era perder o poder. A pior parte era perceber que eu tinha perdido a medida. Perder a medida é pior que perder o ouro, porque ouro tu recupera. Medida é equilíbrio de alma. Foi então que eu tomei o caminho de dentro. Eu deixei o barulho
e fui para o silêncio. Eu me afastei. Eu fui para longe do centro, para um lugar onde o vento falava mais alto do que os conselhos. E ali, com a noite em cima de mim e a terra embaixo, eu olhei para meu próprio nome e perguntei: Xangô, tu é rei por quê? Por vaidade? Por medo? Ou por missão? E a resposta veio como peso no peito: missão sem humildade vira castigo. E eu não nasci para castigar inocente. Eu nasci para defender a verdade. Naquele tempo, eu entendi que meu destino não terminava no palácio. Tinha uma porta que eu ainda não tinha atravessado. Uma porta onde o homem deixa de ser homem do jeito comum e vira força da natureza, vira fundamento, vira axé que caminha no mundo sem precisar de coroa. E essa porta não se abre com chave, ela se abre com transformação. Eu me lembro da última vez que eu olhei para Oió como rei. Eu vi o horizonte avermelhado, vi o povo indo e vindo, vi fumaça de cozinha subindo, vi o barulho de vida continuando mesmo quando um reinado balança. E aí eu entendi uma coisa que dói e liberta: o povo sempre continua. O povo é maior do que qualquer rei. O rei passa, o povo fica. E quando eu aceitei isso, meu coração ficou mais leve, mesmo com a dor. Foi nesse ponto que muitos contam a parte final do rei Xangô. Alguns dizem que eu desapareci para o mundo dos homens. Outros dizem que eu parti para um lugar chamado Coso e que ali o rei deixou o peso do reinado cair da cabeça. Há quem conte essa passagem de um jeito mais duro, mas eu não preciso te dar dureza para te dar verdade. A verdade é, eu não fui feito para acabar pequeno. Eu fui recolhido pelo destino, e quando o destino recolhe um rei como eu, ele não recolhe para apagar, ele recolhe para ascender de outro jeito. Depois disso, meu nome não morreu, meu nome cresceu, porque o que eu era no reino virou culto no mundo. O que eu fazia como rei virou fundamento como orixá. O que eu julgava na praça virou justiça chamada no terreiro, na casa, no coração, e foi aí que eu voltei. Não com coroa de ouro, mas com coroa de energia. Não com espada de homem, mas com o Oxê, meu machado de duas faces, que não corta carne, corta mentira. E quando eu voltei assim, eu não voltei só para Oió. Eu atravessei mar, atravessei tempo, atravessei sofrimento de povo arrancado de casa, levado em corrente, obrigado a esquecer o próprio nome. E mesmo quando tentaram calar tudo, os tambores falaram por baixo da terra. As rezas se esconderam dentro de outras rezas. Os fundamentos se vestiram de sobrevivência. E eu cheguei onde meus filhos me chamaram. Eu cheguei nas encruzilhadas da vida, onde a pessoa precisa decidir e não sabe. Eu cheguei nos dias de injustiça, onde a garganta engole choro para não explodir. Eu cheguei nas horas em que o coração quer vingança, e eu sopro. Não confunde justiça com raiva. Eu cheguei e chego quando batem para mim, Caô Cabecilê. E eu sei que tu, que está me ouvindo agora no Ancestralidade, talvez não esteja num palácio, nem em Oió, nem numa guerra de reino. Tu pode estar num quarto pequeno, numa casa simples, num dia comum. Mas o que te aperta por dentro, isso é reino também. Teu coração é um território, tua mente é um conselho, tuas escolhas são decretos. E a justiça que tu pede para mim muitas vezes é a justiça que tu precisa aprender a aplicar primeiro em ti. Reconhecer teus excessos, pedir perdão quando erra, corrigir o caminho com firmeza e respeito. Porque eu sou fogo, sim, mas eu não sou incêndio sem direção. Eu sou fogo de forja, fogo que endurece o ferro e faz ferramenta. Agora eu vou te levar para a parte em que o mundo começa a me reconhecer, não só como rei que existiu, mas como força que permanece. Vou te levar para o momento em que o trovão deixa de ser acidente e vira assinatura. Vou te levar para o momento em que pedra de raio vira sinal. Vou te levar para a confirmação do meu lugar entre os orixás e para o pacto silencioso que eu fiz com a justiça, para não deixar meu fogo virar vaidade de novo. E no meio disso, eu vou te contar também como minhas mulheres,
Oxum, Iansã e Obá não foram apenas personagens ao lado de um rei, mas caminhos vivos do meu aprendizado. Porque sem elas, eu não teria virado inteiro. Escuta o som que começa de longe. Tum, tum, tum. É o tambor chamando meu nome. E quando meu nome é chamado, meu filho, minha filha, a mentira começa a tremer. Depois que eu deixei Oió para trás, eu não deixei a justiça para trás. Eu deixei foi a ilusão de que justiça cabe inteira dentro de um trono. Porque um trono é madeira, ouro, tecido. Um trono é coisa que apodrece com o tempo. Mas a justiça não apodrece. Ela se transforma. E eu me transformei. No começo, foi como se eu estivesse entre dois mundos. Ainda havia em mim lembrança do peso da coroa, das vozes, dos conselhos, das intrigas. Ainda havia o gosto amargo do arrependimento, aquela sensação de ter sido grande e, mesmo assim, ter errado a medida. Só que, ao mesmo tempo, havia uma força me chamando para cima, para dentro, para um lugar onde o meu nome não seria mais só nome de rei. O céu, meu filho, minha filha, não escolhe qualquer um para carregar trovão. Trovão não é enfeite, é aviso, é correção, é assinatura. E eu passei a ouvir a minha assinatura antes dela cair. Foi aí que eu entendi o que vocês sentem quando dizem que o orixá confirma. A confirmação não é só o povo dizendo que acredita. A confirmação é o mundo dizendo, essa força agora é parte do tecido do universo. Eu virei parte do som, eu virei parte do clarão, eu virei parte da pedra que guarda o impacto do raio. Tu já ouviu falar das minhas pedras, né? As pedras do raio, aquelas que o povo encontra e respeita como se fossem pedaços do céu caídos na terra. Elas não são só pedra, elas são memória condensada. É como se o trovão deixasse ali um ponto de presença, um lugar onde meu axé toca o chão e diz, aqui eu passo. E quando eu passei a existir assim, eu aprendi uma coisa nova sobre mim mesmo. O fogo que eu carrego não é para destruir, é para revelar. Fogo ilumina, fogo aquece, fogo purifica. Fogo também queima, sim, mas queima o excesso, queima a mentira, queima o orgulho que vira doença. E foi nesse tempo que eu comecei a olhar para os homens e para as mulheres com outra visão. Antes, eu olhava como rei. Quem está certo, quem está errado, quem merece, quem não merece. Depois, eu passei a olhar como fundamento. O que precisa ser endireitado para a vida voltar a fluir. Porque justiça verdadeira não é só castigo. Justiça verdadeira é equilíbrio. E equilíbrio tem muito mais a ver com responsabilidade do que com raiva. Tu percebe a diferença? Raiva sobe rápido e some rápido. Responsabilidade fica. Responsabilidade te acompanha. Responsabilidade te faz escolher mesmo quando ninguém está olhando. E, meu filho, minha filha, é por isso que eu não sou orixá para quem quer se vingar. Eu sou orixá para quem quer se alinhar. Tem filho meu que chega e diz, por dentro mesmo sem falar, Pai Xangô faz a pessoa pagar. E eu escuto o pedido, mas eu escuto mais fundo do que a frase. Eu escuto a dor, eu escuto a humilhação, eu escuto a sensação de ter sido atropelado pela injustiça. Eu escuto, mas eu não alimento veneno, eu alimento correção. Porque se eu alimento veneno, teu coração vira tribunal sem lei. E tribunal sem lei é caos. Foi aí que eu comecei a ser chamado de verdade. Não mais como um rei de história antiga, mas como presença viva nas casas de axé, nos terreiros, nos cantos onde o povo aprende a falar com o invisível. E deixa eu te dizer uma coisa com calma. Eu não me importo se tu me chama com medo ou com dúvida. Eu me importo é se tu me chama com verdade, porque a verdade é minha porta. Quando o atabaque bate e o ponto sobe, eu reconheço o tom. Eu reconheço quando é chamado de boca para fora e quando é chamado de alma para dentro. Eu reconheço quando é curiosidade e quando é necessidade. Eu reconheço quando é vaidade e quando é humildade. E quando é humildade, eu chego como rei, mas eu sento como pai. Eu chego
e sinto o ambiente. Sinto quem está pesado, quem está confuso, quem está com a cabeça fervendo de pensamentos. Sinto quem está engolindo humilhação. Sinto quem está prestes a explodir. E aí, eu faço aquilo que eu aprendi a fazer depois de Oió. Eu trago medida. É por isso que quando vocês falam de mim, vocês falam de lei. E lei, meu filho, minha filha, não é só regra escrita. Lei é eixo. Lei é o não que protege. Lei é o sim que sustenta. Lei é o limite que salva. O mundo sem limite vira fome. O coração sem limite vira desespero. O poder sem limite vira tirania. Eu aprendi isso por dentro. E por isso eu ensino. Tem uma cena que eu gosto de mostrar para os meus filhos quando eles me pedem justiça. Eu mostro uma balança. Uma balança não é uma arma. É um instrumento. Se tu coloca peso de um lado só, ela inclina. Se tu coloca peso demais, ela quebra. Se tu não coloca nada, ela não serve. A balança vive do equilíbrio. E o equilíbrio é arte. Eu sei que tem gente que me imagina sempre irado, sempre de peito estufado, sempre com trovão pronto. Mas quem anda comigo de verdade aprende outra coisa. Aprende a ser firme sem ser cruel. Aprende a dizer basta sem virar monstro. Aprende a se respeitar sem precisar humilhar ninguém. Porque a primeira justiça que eu exijo de um filho meu é respeito por si mesmo. Respeito não é orgulho. Respeito é dignidade. E dignidade não se negocia. Foi assim que minha presença se espalhou. E eu não digo espalhou como se fosse moda. Eu digo espalhou como raiz. Meu axé atravessou o tempo e foi se assentando onde havia necessidade de ordem. Onde havia gente demais querendo mandar e gente de menos conseguindo respirar. Onde havia mentira vestida de verdade. E o povo começou a me reconhecer pelos sinais. O primeiro sinal é o silêncio que chega antes do trovão. Não é medo, é respeito. É como se o mundo respirasse e dissesse: agora tem coisa séria acontecendo. O segundo sinal é a coragem de falar o que ninguém quer ouvir. Porque a justiça verdadeira, meu filho, minha filha, quase sempre é impopular no começo. Ela contraria o costume ruim. Ela corta privilégio. Ela desmascara gente que vive de encenação. O terceiro sinal é o fogo que não destrói a casa, mas destrói a mentira dentro da casa. Às vezes, quando eu chego na vida de alguém, não cai raio no quintal, não treme parede, não acontece espetáculo nenhum. O que acontece é mais íntimo e mais forte. A pessoa acorda e percebe que não aguenta mais viver do mesmo jeito. E ela muda. Ela corta uma relação abusiva. Ela para de mentir para si. Ela assume um erro. Ela pede perdão. Ela se posiciona. Ela toma uma decisão que estava adiando há anos. Isso é meu trovão também. Porque meu trovão não mora só no céu. Meu trovão mora na consciência e agora eu vou te levar para dentro de uma roda. Imagina, a noite está morna, o chão tem cheiro de terra molhada, mesmo que não tenha chovido. Tem vela acesa e a chama dança como se estivesse ouvindo. Tem cheiro de erva, de defumação, de folha que limpa pensamento pesado. O atabaque bate firme e cada batida parece colocar teu coração no ritmo certo. Tu está ali, sentado ou de pé, tanto faz. O que importa é que tu está presente e alguém chama meu nome. Não é grito, é cantiga. E quando cantam para mim, não cantam só para um personagem. Cantam para um princípio. Cantam para que a justiça não adormeça. Cantam para que a palavra tenha peso. Cantam para que a covardia não se esconda. Cantam para que a mentira não vire normal. E eu chego. Eu chego com minha cor, com meu fogo, com minha presença de rei que aprendeu a ser pai. E junto comigo, as forças que caminharam ao meu lado também se movem no mundo. Oxum não some da minha história. Oxum continua sendo aquela mão que refresca o coração de quem está duro. Oxum continua sendo aquela voz que diz: justiça com humilhação não é justiça, é vingança. Iansã não some da minha história. Iansã continua rodando o vento para arrancar o mofo de dentro das palavras. Ela continua tirando o medo escondido. Ela continua empurrando quem está paralisado.
Ela continua abrindo caminho para a verdade passar. Obá não some da minha história. Obá continua como fundamento de respeito, de coragem silenciosa. Ela continua ensinando. O valor de alguém não depende de comparação, depende de postura. E eu, no meio dessas forças, sigo sendo aquilo que eu virei, o eixo. É por isso que, quando tu fala de mim, tu fala de pedra e fogo. Pedra é firmeza, fogo é transformação. Agora deixa eu te contar um segredo de ensinamento sem complicar. O maior inimigo da justiça não é o criminoso. O maior inimigo da justiça é a acomodação. É quando o errado vira costume. É quando a pessoa diz, sempre foi assim. É quando a dor do outro não te comove mais. É quando tu vê humilhação e acha normal. É quando tu vê mentira e acha parte do jogo. Eu não aceito isso. Eu sou o orixá de quem não aceita isso. Mas presta atenção. Não aceitar não significa explodir. Não aceitar significa se posicionar com consciência. Significa buscar o certo mesmo quando o certo te custa. Significa agir com retidão quando ninguém está te aplaudindo. E aí tu entende porque eu sou chamado de rei. Porque rei de verdade não é quem manda. Rei de verdade é quem sustenta. E sustentar dá trabalho. Sustentar cansa. Sustentar exige que tu seja maior do que teu impulso. Foi nesse ponto que eu comecei a ser invocado não só para punir injustiça, mas para educar a alma. Sim, educar. Porque tem filho meu que chega com raiva, e eu mostro a diferença entre raiva e força. Raiva é fogo sem panela, força é fogo na forja. Tem filha minha que chega com vergonha, com medo de falar, com medo de se impor, e eu coloco o Oxê na frente do peito dela e digo por dentro, tua voz tem valor. Mas usa a tua voz com verdade. Não usa a tua voz para ferir. Usa a tua voz para se firmar. E tem gente que chega com culpa. Culpa por ter errado, por ter sido injusto, por ter passado do ponto. E eu não empurro essa pessoa no abismo. Eu faço ela olhar de frente e corrigir. Porque meu reino, agora, é outro. Meu reino é o reino do caráter. E caráter não se compra, se constrói. Mas a lenda ainda tem mais chão. Porque eu ainda preciso te contar como o meu nome ganhou forma completa no culto, como o meu axé se assentou com símbolos, com oferendas, com elementos, com fundamentos que não são coisa para mostrar, são coisa para respeitar. Eu preciso te contar sobre a força do meu Amalá, sobre o quiabo que ensina humildade até para o fogo, sobre a pedra que guarda trovão, sobre o jeito como a justiça se come com responsabilidade, não com gula de vingança. E eu preciso te contar também sobre um ponto que muita gente esquece. O trovão é barulho, mas o verdadeiro julgamento é silêncio. Porque quando a gente está sozinho com a própria consciência, não tem aplauso que salve. E é ali que eu moro também. Então, vem comigo até o fim, meu filho, minha filha. Vem sem pressa, porque conclusão boa não é a que corre. Conclusão boa é a que fecha a porta com cuidado, para ninguém ficar do lado de fora com dúvida no peito. Eu sou Xangô. E tu já me viu aqui nessa história, com duas faces bem claras, a face do rei e a face do trovão. A primeira coisa que eu preciso deixar limpa como água de Oxum é isso. Eu não nasci orixá pronto para vocês. Eu fui caminho, eu fui aprendizado, eu fui queda e correção, eu fui grandeza e limite, eu fui homem com o peso do sangue e do orgulho e fui rei com o peso do povo e da responsabilidade. Oió me fez rei, mas foi a vida que me fez justo. Porque ser justo não é só punir o errado. Ser justo é não se perder quando tu tem poder para fazer qualquer coisa. No começo, eu acreditei que o meu fogo resolvia tudo. Eu acreditava que a lei precisava ser dura para ser respeitada. Eu acreditava que o medo era um guarda na porta do reino. E eu não vou fingir que isso não trouxe ordem em muitos momentos. Trouxe. Mas trouxe também uma sombra. A sombra foi essa. Quando o povo começa a ter medo de quem deveria proteger, a justiça vira ameaça. E meu filho,
Minha filha, o meu destino não me permitiu sustentar essa sombra, porque o destino dos grandes não é só brilhar, é aprender a não queimar os outros com a própria luz. Oxum, Yansan e Obá foram parte dessa lição, e eu quero que isso fique claro para quem está assistindo, para quem está ouvindo, para quem se sente filho ou filha dessa ancestralidade. Oxum me ensinou a medida do cuidado. A justiça pode ser firme sem ser humilhante, pode ser forte sem ser cruel, pode ser clara sem ser dura. Oxum me mostrou que água doce também é poder, e que poder que não sabe acariciar vira pedra seca. Yansan me ensinou a coragem de enfrentar a verdade, não a verdade que a gente inventa para se sentir certo, mas a verdade que corta a vaidade e limpa o caminho. Yansan me mostrou que movimento é vida, e que estagnação, quando se disfarça de autoridade, vira medo. Obá me ensinou a dignidade que não faz barulho, a lealdade ao que é correto, a firmeza que sustenta sem precisar de aplauso. E me ensinou principalmente que comparação envenena. Quando tu compara amor, tu perde amor. Quando tu compara valor, tu perde valor. Cada força tem seu lugar, cada pessoa tem seu caminho. E eu, no meio dessas três, aprendi o que um rei precisa aprender para não virar tirano. Eu aprendi a me olhar. Foi esse olhar que me quebrou por dentro e me refez. Quando minha força passou do ponto, quando o trovão que era para ser aviso virou excesso, eu vi o medo onde deveria haver respeito. Eu senti a vergonha onde deveria haver orgulho sereno. E ali eu entendi. O trono não estava me governando. Era eu que estava sendo governado pelo meu próprio fogo. E um fogo sem direção não é justiça. É perigo. Então veio o esfriamento do trono, veio a solidão, veio a sensação de que o reino, por maior que fosse, não cabia mais dentro de mim do jeito que eu estava. Eu não precisava perder somente o poder, eu precisava perder a vaidade. E isso, meu filho, minha filha, dói. Dói porque a vaidade se mistura com a identidade. A pessoa acha que ser alguém é ser o mais forte, e quando o destino te mostra que força sem humildade é fraqueza, tu sente como se uma parte tua morresse. Mas não morre, se transforma. A minha trajetória, então, não termina num palácio. Ela passa por uma travessia. Uma travessia em que eu deixo de ser só rei que mandava e passo a ser força que equilibra. E é por isso que a tradição guarda meu nome como guardião da justiça e do fogo. Porque o fogo que eu carrego não é para destruir vidas, é para revelar verdades, é para cortar mentira, é para forjar caráter. Eu virei trovão não para assustar, eu virei trovão para acordar. E quando eu digo acordar, eu falo de uma coisa que todo filho devoto entende. Tem momentos em que a gente está vivo, mas está dormindo por dentro. Dormindo para o próprio valor, dormindo para a própria responsabilidade, dormindo para o próprio erro. Aí vocês me chamam, e eu chego. Às vezes eu chego como silêncio antes da tempestade. Às vezes eu chego como coragem subindo do nada. Às vezes eu chego como decisão que finalmente nasce. Às vezes eu chego como um não firme que tu finalmente consegue dizer. Às vezes, eu chego como um pedido de perdão que tu finalmente tem humildade de fazer. Porque justiça também é isso, reconhecer quando tu errou e corrigir. Agora eu vou deixar bem desenhado para não ficar dúvida nenhuma o que significa a minha trajetória. Eu fui rei de Oió, sim, um rei lembrado pela força, pela autoridade e pelo vínculo com o fogo e o trovão. Eu vivi glória e vivi conflito, vivi acerto e vivi excesso. Vivi o desafio de governar, o peso de decidir e o perigo de confundir justiça com vaidade. Eu conheci o amor, o companheirismo e também as tensões humanas, porque tudo que é grande, se não tiver equilíbrio, vira prova. E as provas me ensinaram. Eu atravessei a queda do poder humano, não como fim, mas como passagem. E me tornei aquilo que eu já carregava como destino, um orixá,
um fundamento vivo, uma força chamada quando o mundo precisa de lei, de verdade e de equilíbrio. Isso explica por que meu símbolo é o Oxê, o machado de duas lâminas, porque minha justiça tem dois lados que precisam caminhar juntos. Um lado corta a mentira dos outros, o outro corta a mentira dentro de ti. Um lado cobra a responsabilidade do mundo, o outro cobra responsabilidade da tua consciência. Um lado endireita o caminho de fora, o outro endireita o caminho de dentro. Se tu quer só que o outro pague, tu ainda está preso na raiva. E raiva é fogo sem direção. Mas se tu quer que a verdade apareça, que o erro seja corrigido, que a vida volte a ter eixo, aí tu está falando a minha língua. Eu sou o rei, sim, mas eu não sou dono de ninguém. Eu sou o guardião do equilíbrio. E tem mais uma coisa que eu faço questão de dizer para meus filhos devotos, para quem caminha com fé nas religiões de matriz africana, para quem respeita essa ancestralidade. Eu não peço que tu me tema, eu peço que tu seja verdadeiro, porque o que me honra não é o grito alto, não é a pose, não é a ameaça. O que me honra é teu caráter quando ninguém está olhando. É tua postura quando seria mais fácil ser covarde. É tua palavra quando seria mais fácil mentir. É aí que meu axé encontra lugar. E agora, para encerrar, eu vou te deixar com uma imagem, como se fosse a última cena de um filme. Imagina um céu carregado. Não um céu de medo, mas um céu de presença. O vento sopra diferente, o mundo fica atento. E no meio dessa atenção, uma pessoa, tu, respira fundo e decide fazer o certo. Não o certo que agrada a todo mundo, o certo que salva tua dignidade, o certo que protege alguém que não tem voz, o certo que te impede de repetir o erro. Nesse instante, o trovão pode nem cair no céu, mas ele cai dentro. E é aí que tu entende. Xangô não mora só nas nuvens. Xangô mora no instante em que tu escolhes ser justo. Caô Cabecilê. E agora eu fecho essa história, deixando teu coração com uma pergunta simples para levar contigo depois que o vídeo terminar. Qual é a verdade que tu está adiando por medo? Porque quando tu responder isso com honestidade, tu vai entender exatamente por que meu nome atravessou Oió. Atravessou o tempo, atravessou a dor do mundo e continuou vivo na boca e na fé do meu povo. E se essa história mexeu contigo, se tu sentiu o chamado da tua ancestralidade, não deixa isso morrer em silêncio. Volta para a roda, se inscreve no Ancestralidade, caminha com respeito, com humildade e com firmeza. E quando tu precisar de justiça, não de vingança, chama meu nome com verdade. Eu escuto, eu chego. Caô Cabecilê. E agora você entende. Xangô não é só uma lenda contada para impressionar. Xangô é uma lembrança viva de que a justiça não é um desejo, é uma postura, é a coragem de não se vender, é a firmeza de colocar limite, é a maturidade de corrigir sem se perder na raiva. É o compromisso de não confundir ter razão com ferir. Se você ouviu essa história até aqui, não foi por acaso. Alguma coisa em você precisava escutar isso. Talvez você esteja vivendo uma injustiça. Talvez esteja carregando uma revolta. Talvez esteja se calando. Talvez esteja cansado de aceitar migalha. Talvez esteja buscando um eixo, um sinal, uma resposta. E se for isso, guarda uma coisa no coração. A justiça que você pede ao mundo precisa começar na sua decisão de se respeitar. Porque quando você se respeita, você para de aceitar o errado como normal. E é aí que a força de Xangô encontra caminho. Se esse vídeo te tocou, não deixa esse axé morrer no silêncio. Se inscreve no Ancestralidade. Porque aqui a gente não faz conteúdo por fazer. Aqui a gente abre caminho, aqui a gente resgata a raiz, aqui a gente aprende com os mais velhos, com os orixás, com a memória que o tempo não conseguiu apagar. E me diz uma coisa nos comentários, com sinceridade, qual parte da história de Xangô mais te atravessou? Foi o peso do poder? Foi o aprendizado com Oxum, Yansan e Obá?
Foi a queda que virou transformação? Ou foi a lição de que justiça sem consciência vira fogo sem direção? Escreve, porque sua palavra pode ajudar outras pessoas que estão assistindo e não têm coragem de falar. E se você quer continuar nesse caminho, já te adianto. O próximo vídeo vai ser mais fundo, mais ancestral, mais vivo. Então fica com a gente. E quando você precisar de firmeza para se posicionar, quando você precisar de coragem para dizer a verdade, quando você precisar de justiça, não de vingança, lembra do trovão como aviso e do fogo como forja. Caô Cabecilê. Nos vemos na próxima roda.